Tinha que deixar aí o fluxo das falas, das vivências, né, e do diálogo seguirem para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão, né, que para mim assim é difícil porque está naturalizada, né? Eu sei lá quantos anos que eu estou trabalhando com esse tema da paisagem do lugar e da experiência, né? Muitos e muitos anos antes do GUM, né? E as falas do Ângelo e da Juliana, né, perspectivas aparentemente bastante diferentes, né, elas apontam para a origem desse grupo, né, e que a Geralda ontem questionou, chamou a gente aqui para se pronunciar, né, eu vim aqui, né, até meio em tom de brincadeira, mas falando sério, né, que é isso do humanista cultural, né? E eu acho que continua sendo adequado ser humanista cultural. Eu não vou explicar aqui por quê. Talvez eu escreva alguma coisa, né, explicando melhor, né? Mas, lembrando, né, já que a Juliana se reportou lá ao meu trabalho, na minha dissertação de mestrado, que eu não pretendia que fosse publicada, né, e resisti bravamente a que fosse, né, e quem é do círculo mais íntimo sabe que isso é verdade, não é um jogo de cena, né, exatamente para evitar esse tipo de polêmica, né, porque eu acho assim, cada um tem sua geografia humanista cultural dentro de si, né? E esse grupo, essa linha de pesquisa dentro desse grupo, quer dizer, grupos têm que ter linhas de pesquisa, não é, gente? Então, a gente cria linhas de pesquisa dentro dos grupos, só que, normalmente, as linhas de pesquisa são criadas no grupo para dividir pessoas dentro do grupo, né? E eu acho que tem que ter a compreensão, já que a gente está fazendo uma avaliação do grupo também, né? Mas isso vai se referir, eu vou me referir ao Ângelo também, incluí-lo nessa coisa, né? A gente tem que pensar que talvez os esforços dos grupos seja nas suas diversas linhas, e deveriam ser muito mais do que 3, 4, 5, 6, né? Tem que ter uma convergência, né? Não é um lugar de divergência, né? Isso aparece aqui, né? Então, quando a geografia humanista é pensada, né, e, na verdade, eu acho que ela não se consolidou como geografia humanista como se apontava, né? Mas isso não importa, porque as heranças estão aí para a gente discutir, né? Falar, hoje tem geografia humanista no Brasil, por quê? Porque nós estamos remoendo aqueles conceitos, né, que os geógrafos americanos começaram a discutir lá na década de 1950, né, e que por questões que eu acho que são muito complexas de discutir, né, levaram esses, nem todos, porque o Simon continua lá produzindo, o Tuan continua produzindo, né, o Lowenthal produziu até pouco tempo atrás, né, o Fremont, que foi citado pelo Ângelo, acabou de falecer, e ele continua trabalhando com o que ele trabalhava, que eu acho que é muito humanista, apesar de não existir uma geografia humanista francesa, né? Mas eu coloquei lá na minha dissertação de mestrado, depois discuti muito com o Maurício Abreu, que era o meu orientador, capítulo sobre geografia do espaço-vida francesa como geografia humanista, sem menor medo, porque eu acho que eles estão falando da mesma coisa, né? E também, assim, eu acho que a gente não tem que ter medo de pensar o que os outros... Quando o sujeito escreve, coloca o seu pensamento, seja falando em público, seja colocando no livro, ele já perdeu a propriedade, né? Isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Ele já perdeu a propriedade. A propriedade vai passar para como cada um vai experienciar esses conceitos, a vontade de trabalhar com eles, né? A vontade de pensar sobre eles, a vontade de escrever e de falar sobre eles, né? E, infelizmente, eu acho, né, a maneira como a ciência é concebida, agora nós estamos numa virada enorme sobre isso, né? Então, assim, eu acho que o GUM, a geografia humanista, né, elas estão num esprit de temps, né? Eu falei isso na sessão de abertura, não vou ir por esse caminho, caminhar por essa vereda agora, né?
mas assim, que é realmente uma mudança na concepção de como se fazer as coisas, né? E reconhecer a importância, né, do que o Lyotard na condição pós-moderna, que é o verdadeiro condição pós-moderna, né, com todo respeito ao David Harvey, né, fala sobre os saberes tradicionais, né, a valorização dos saberes tradicionais, ou seja, a valorização do quê? Da experiência das pessoas, né, que durante muitos séculos não foi valorizada, né, ela é parametrizada, né, ela é matematizada, né, ela é reduzida a conceitos universais, né, e o movimento do grupo é esse. E, bem, essa linha de pesquisa dentro do grupo é talvez a linha fundante de todas as outras coisas, porque aqui está a geografia humanista cultural mesmo, né? Nós aqui estamos falando de geógrafos, muito mais do que de filósofos e de outros, mas evidentemente que esses geógrafos que a Juliana foi falando aqui para a gente, foram geógrafos que não pensaram geografia só a partir da geografia, o que eu acho que é a grande novidade e a coragem que eles tiveram também, né? De pensar uma geografia que conversava com outras ciências, né? No momento que a geografia estava muito isolada, eu acho, né? Enquanto geografia teorética, né? Voltado, não que não tivesse interlocução com outras ciências, vamos entender isso, né? Mas uma interlocução assim, de certa maneira, submetida a determinados parâmetros que não o de uma ciência geográfica, né? E esses autores, e eu acho que o mais importante deles é o Lowenthal, né? Então, respondendo a Juliana, né? Existe um projeto assim, muito antigo, uma vontade enorme de traduzir The Past of Running Country para o português, né? Mas é desse tamanho e as atividades universitárias não permitem que isso faça. Eu acho que o Lowenthal é fundamental nessa articulação, porque ele não se intitulava um geógrafo humanista, mas ele é o mais humanista dos geógrafos, né? E então, assim, essa discussão da experiência, ela está no fundamento da geografia humanista. É trazer experiência, né? E quando o Ralph começa a discutir isso, eles acabam chegando à fenomenologia, mas não precisava, né? Isso é uma consequência da discussão. Quer dizer, como nós vamos abordar a questão da experiência na geografia? Essa é a pergunta que o Ralph e o Tuan fazem junto, porque eles estavam na mesma universidade lá no Canadá, novinhos, lecionando, né? E eles descobrem o Dardel. Eu já escrevi sobre isso, está lá. Eles descobrem o Dardel. Então, no fundamento dessa discussão está o Dardel, né? Mas mais fundante do que o Dardel está o Lowenthal, né? Porque o Lowenthal estava no círculo, né? O mesmo círculo do Wright. Nós vamos lá para trás, nós vamos chegar no Sauer, né? E se a gente andar mais para trás ainda, eu não fiz isso na minha dissertação, porque Maurício Abreu não me deixou, eu ia começar com George Perkins Marsh. E, por que não, né? Eu hoje não pude assistir a mesa sobre geografia e arte toda, porque eu tinha alguns problemas burocráticos para resolver, né? E por que não com Humboldt, que tinha um projeto de fazer uma ciência geográfica integral, né? Como ele dizia, né? Nós já falamos holística, mas não existia esse termo lá, eu não sei se a gente pode usar o holístico, né? E também não sei se a gente pode chamar Humboldt geógrafo, porque nem existia geografia como a geografia é hoje, quando Humboldt fazia uma geografia em que ele pensava tudo ao mesmo tempo, né? Então, não é só como a Juliana falou, o levantamento de dados físicos é importante, tudo isso é importante, nós não podemos prescindir dessas coisas, nem do que é quantitativo. Eu falo isso para os meus alunos, o quantitativo também é importante, né? Só que a gente tem que relativizar. Aliás, essa é a grande qualidade da fenomenologia. A fenomenologia é uma filosofia que pensa relacionalmente e diversamente da teoria da relatividade. Ela pensa em duas mãos. Don Weed, né? Fala isso, né? Um autor atual, pensando a pós-fenomenologia, né? Então, não é uma coisa que funciona no relacional só em uma mão, como na teoria da relatividade, por exemplo. E aí, o que acontece? Nós chegamos a um problema que eu acho que é um problema fundante de como se pensa a geografia e como se estabeleceu o que é a geografia, né? E nesse momento eu estou falando como geógrafo adotado, né?
que é determinar, né, que há uma coisa para ser geografia, ela tem que se referir a conceitos ou categorias espaciais, e o que eu acho que, em princípio, é um parâmetro para delimitar a disciplina, apesar de achar que talvez não seja o melhor, mas é um parâmetro, né? E que tem muita coisa para ser explorada nisso, mas mais do que isso, estabelecer escalas para cada um desses conceitos, né? Como o Ângelo muito bem levantou aqui, né? Os pontos de contato, né, dos trabalhos do Ângelo com os trabalhos do nosso grupo ficaram evidentes nessa mesa, né? Ou seja, por caminhos que não são necessariamente do Tuan, né, o da fenomenologia, só da fenomenologia, né, como a Juliana também seguiu, né, num determinado momento, a Juliana falou comigo, assim, acho que por e-mail, por WhatsApp, não sei, olha, eu não vou mais trabalhar com os filósofos, não, vou trabalhar com psicanálise. Eu falei, que ótimo, não é? Que ótimo, né? Apesar de, assim, pensando fenomenologicamente, né, tem uma questão fundante, né? Se a gente for pensar a geografia humanista só sob a perspectiva da fenomenologia, né, existe inconsciente para a fenomenologia? Né? Eu responderia que não. Aliás, me perguntaram isso na minha última aula, semana passada, um aluno da graduação, né? Eu responderia que não, não tem. Ah, não, é da pós-graduação, está fazendo mestrado, né? Não. Então, não está em pauta o inconsciente quando você está discutindo fenomenologia, mas quando você está discutindo geografia humanista, sim, né? Então, tem uma outra abertura, né? A fenomenologia é um dos caminhos, é muito importante, porque ela se remete à experiência, né? E, bem, a geografia deve, com certeza, né, a geografia humanista de viés fenomenológico, né, o lugar ter chegado na geografia, porque o lugar não estava na geografia, e ele chega via fenomenologia, né? A paisagem não, a paisagem tem uma outra trajetória, apesar de também ter toda uma questão, né, próprio Sauer lá, quando está falando em paisagem cultural, ele se remete à fenomenologia, sabe-se lá o que ele está falando, né? Mas ele fala de fenomenologia. E então, né, eu acho que o mais importante, assim, o que a geografia humanista norte-americana ofereceu para a gente, né, foi exatamente a possibilidade, e isso deu uma discussão enorme entre o Ralph e o Tuan, né, e o Ralph, de certa maneira, sai, né, daquele coletivo que pensava a geografia humanista, né, é essa abertura para a gente pensar o mundo a partir de muitas filosofias, a partir de muitas entradas, né? Tendo em vista que se está fazendo geografia, né, que se está trabalhando com experiência e se está trabalhando com essências geográficas, né? A essência da paisagem, a essência do lugar e outras essências que não aparecem tanto. Por quê? Porque tanto lá fora quanto aqui, as pessoas não se dedicaram a essas essências porque pareciam que eram monopólios de outras entradas, como a questão do território, né? Como a questão da região, né? Território, de certa maneira, é associada, né, à geopolítica, é associada ao poder, e aí então é associado ao estruturalismo marxista, né? Tem um monopólio da discussão do território, né? O Cosgrove apareceu aqui, né? Ele fazia uma geografia humanista crítica, como ele mesmo falava, né? E ele vai discutir a paisagem, não o território, né? Ele vai discutir a paisagem enquanto poder, né? A questão do poder na paisagem é outra entrada, né? Mas a gente também pode entrar por aí, se a gente quiser, né? E a região, né? A região foi assim execrada de certa maneira, né? Como naquele debate do possibilismo versus o determinismo, né? Que eu acho um debate vazio, desculpem quem não concorda comigo, né? E nós perdemos um monte de coisas, e aí o Ângelo está falando no Fremont, né? Eu também estou dando aula de planejamento urbano e regional, e eu, na última aula, dei aula inteira sobre a região espaço vivo do Fremont, que é uma outra entrada para discutir a questão da região, né? Que foi pensada sempre, né, com uma categoria espacial, um conceito espacial administrativo, né? Então, em princípio, imposta de cima para baixo, a partir de alguns critérios que são considerados muito objetivos, né?
e que o Froimont questiona. Então, eu acho assim, tem muita coisa para a gente trabalhar nessa linha de pesquisa. Isso não é um trabalho só para esse grupo, né? Isso é um trabalho para muitos grupos, e tem muitos outros grupos trabalhando com isso, né? E a gente também se abrir para esses outros grupos, né? E receber, como nós estamos fazendo aqui, né? A gente receber essas contribuições, né? E pensar a partir da perspectiva do outro também, né? Em diálogo, né? De uma forma dialógica, né? Para a gente não ficar também aqui, né, de certa maneira, fazendo um discurso não é contra-hegemônico, né, não hegemônico, mas ao mesmo tempo achar que determinadas coisas, muito mais por conta de quem está de fora do que de dentro, transparecer que a gente está tentando exercer uma determinada hegemonia sobre determinados temas ou sobre determinados autores, etc, etc. Eu acho que esse não é o interesse que move o grupo, né? O interesse que move o grupo, né, é o interesse da gente pensar uma geografia em ato, como diz Ardel. Não é pensar uma geografia em que você possa entrar na imaginação. Pensar uma geografia do espaço vivido, né, que leva à paisagem, né, que eu acho que é a grande contribuição francesa, né, a de pensar o espaço vivido, né. E, bem, eu já falei demais, falei 16 minutos, eu pretendia falar só 10. Encerro aqui e vou abrir para... Eu acho que dá tempo da gente abrir para perguntas, não? Dá. Então, eu vou abrir para a gente... para as perguntas, ok?